Sangue ruim é um termo ofensivo para bruxos e bruxas nascidos trouxas. A maioria dos bruxos sensatos não usa. Essa é uma citação de Hermione Granger em Harry Potter e a Câmara Secreta, no capítulo 7. E é com essa citação que a gente vai abrir aqui o nosso episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de sociologia e a saga de Harry Potter. O episódio de hoje é Sangue, Poder e Exclusão, a estrutura social de Hogwarts. E para essa conversa, eu tenho aqui a convidada Sandra, que ela é professora pós-doutora de Sociologia, aposentada pela Universidade Federal de Berlândia, que vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre essa relação de Sociologia e Harry Potter, vai falar um pouquinho da relação dela com a saga. Então, primeiramente, professora, seja muito bem-vinda aqui ao Pottercast, tá? E Muito obrigada. Eu queria também agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço você por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, né, participando do podcast. E vamos começar falando um pouquinho sobre você, sua relação assim com a saga de Harry Potter. Você conhece ela há muito tempo? Que impactos você acha que ela teve em você? Eu assistia a saga desde o lançamento, desde o primeiro filme. Então faz tempo, né? São 8 episódios. Então, a saga do Harry Potter é muito interessante, eu acho bastante complexa, né? E é algo que vai muito além de uma história de adolescentes, né? E eu acho que é isso que me impacta mais, né? A riqueza e a complexidade da saga. Uhum. Tanto que é uma obra tão rica que dessa saga dos podcasts a gente conseguiu construir 8 episódios, cada um tirando um pouquinho de coisas diferentes da saga, né? Aqui a gente tá tirando psicologia, já tiramos aqui no podcast química, muitas coisas variadas que podem se tirar da obra, né? Uhum, exatamente. E vamos tirar um pouquinho então da sociologia que a gente tem, né, em Harry Potter, que não é pouco, até porque sociologia tá presente em tudo, né? A gente sabe disso, né? Que envolve seres humanos, envolve sociologia. Fala pra gente um pouquinho como que você acha que a supremacia dos sangue puros na saga se manifesta nas estruturas de poder do mundo bruxo, como por exemplo no Ministério da Magia, ou até mesmo na escola ou nas famílias influentes de Harry Potter? Bom, a supremacia do sangue puro, ela se manifesta em toda a história, né? Em toda a saga. Ela se manifesta de maneiras diferentes em cada espaço, né? Ela se manifesta na estrutura social de Hogwarts, ela se expressa na saga, nas casas, ela se expressa na relação intra e inter, nas inter e inter-relações que caracterizam a história. Na verdade, pensando sociologicamente, né, a gente não tem uma reprodução das classes sociais nas casas, mas a gente tem uma reprodução como um todo das relações capitalismo, patriarcado, racismo dentro da história, de diversas maneiras, né? Se você pensar na relação capitalista, dividida entre os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho, e a relação de ambos, né, estabelecida no mercado, na venda, na troca, na compra e venda da força de trabalho por aqueles que detêm os meios de produção, alguém pode dizer, isso não tem nada a ver.
E eu posso te dizer, isso tem muito a ver, né? Porque em Hogwarts não se compra força de trabalho para a produção, mas há algo que é importante e que é determinante na sociedade, que é a magia. E existem grupos, né, que detêm a magia, grupos que não detêm a magia. Grupos que são mais reconhecidos como os puro-sangue, como detentores da magia, e aqueles que são menos reconhecidos como detentores ou não reconhecidos como trouxas. Então, essa relação se estabelece no âmbito do poder, né? Na relação daqueles que detêm a magia, têm mais poder e mais representatividade social, seja em qualquer espaço, e aqueles que não detêm, ou detêm menos, né? Como os magos pobres, né? Detêm menos o poder mágico. Isso se a gente pensar na relação ampliada na sociedade. Se você pensar nas casas, por exemplo, você tem esse tripé capitalismo, patriarcado, racismo, nas relações internas das casas. Porque o que determina a formação das casas não é o aspecto econômico, mas não é o aspecto sociológico, mas é o aspecto psicológico. Mas dentro desse aspecto psicológico, você vai encontrar os jovens que são descendentes de puro sangue, os jovens que são descendentes de magos pobres, né? E aqueles que são descendentes de trouxas ou mestiços. Então, dependendo da etnia que cada um pertence, eles vão ter mais ou menos importância, mais ou menos relevância, vão ter um lugar de maior ou menor relevância dentro das relações internas. Então, há relações que se estabelecem entre homens e mulheres. Há uma relação dentro, por exemplo, se vamos pegar o trio, né? Harry Potter, Hermione e Ron, dentro da casa da Grifinória, né? Uhum. Então, o que acontece? Aí nós temos homens, todos eles são unidos por atributos psicológicos, de coragem, né? E de serem bons bruxos, eles estão ligados ao bem, a valores sociais, né? Uhum. E nesse sentido, nós temos lá dentro o filho de puro sangue, que é o Harry Potter, o Uhum. filho de bruxos menos favorecidos, que é o Ron, e uma mestiça, filha de trouxas. Uhum. Harry Potter é homem, Ron é homem e Hermione é mulher. Então, essas relações dentro das casas, elas trazem o significado social, ou seja, de maior ou menor importância dentro do grupo. É visível, né, a liderança e a maior importância de Harry Potter dentro do grupo. Isso
Ou é por acaso? Não, não é por acaso. É porque ele é homem, é porque ele é representante do grupo dominante dos bruxos. Né? Uhum, A Hermione poderia, ela, em alguns aspectos, ela até supera Harry Potter, mas o brilhantismo dela é o tempo todo atacado. Ela quer ser melhor, ela quer ser mais, tá uma reclamação de que ela quer ser melhor que os outros. Como é que uma mestiça quer ser melhor que os outros? Mas não é só uma mestiça, porque uma mestiça mulher. Isso é muito incômodo. Isso é um retrato do que ocorre na sociedade, né? Por que que essas mulheres, né? Por que que as mulheres querem ocupar espaços que não são de mulheres, que são de homens, né? E as que querem fazer isso sofrem profundo preconceito. Então, nas estruturas, tanto externas às casas, como interno das casas, a gente percebe relações machistas, relações classistas e relações sexistas, né, de gênero, em todas, perpassando. É um grande emaranhado, composto de relações externas, internas, né, que vão se entrecruzando como uma teia mesmo complexa de relações. uhum. E muitas dessas coisas são muito comuns, né? Como você disse, até a questão da misoginia com a Hermione, no nosso mundo real, não só na ficção, na saga Harry Potter. E muitas vezes isso acontece por causa de algo que é geracional. É ensinado muitas vezes de pais para filhos e assim vai. E isso também é refletido na saga. Então, por exemplo, como você acha que preconceitos podem ser ensinados e transmitidos entre essas gerações no mundo bruxo, como por exemplo o Malfoy, né, que ele vem de uma família de sangue puro que é toda preconceituosa, por assim dizer, com os mestiços? O Malfoy, por exemplo, é um exemplo de como é que isso é passado de pais para filhos. Isso é geracional e educacional, né? E não é só com o Malfoy que isso acontece. Isso acontece com outros também, né? Porque, afinal de contas, todos passam por uma escola, todos passam pelas regras da escola que estão intimamente relacionadas com as regras sociais e há um processo de reprodução dessas regras. Assim como há um processo de contestação, é simultâneo. Não tem só a reprodução, nem só a contestação. Isso vai acontecendo é, de maneira alternada, complexa e às vezes até ao mesmo tempo, que é a história do método dialético, né? Afirmação, negação, superação. Então, aos que afirmam o status quo, aos que negam o status quo. E aí há uma contradição, um conflito entre esses grupos. E esses conflitos, pouco a pouco, vão sendo superados na medida que algumas alternativas vão sendo postas, né? Mas aí se resolvem determinado. A cada episódio, a gente encontra uma afirmação, uma negação, uma situação imposta, grupos que se sobrepõem, que utilizam de sala escondida para fazer a magia, né? Para que a situação seja resolvida, não necessariamente da maneira como ela é imposta, né?
Então, esse processo de reprodução e de contestação é o processo dialético social que acontece socialmente, né? Na sociedade acontece. A gente não tem só um processo de dominação de grupos, mas a gente tem um processo de dominação resistida pelo grupo dominado. E aí as relações complexas que vão se dando entre Estado, nas diversas esferas, econômica, política, social, cultural, né? Então, o que acontece com o Malfoy é que como ele é um representante da classe dominante, do grupo dominante, o puro sangue. O puro sangue é o grupo dominante, socialmente. Há uma expectativa de que ele reproduza os mecanismos de classe estando na escola e nas casas. Mas isso não acontece pura e simplesmente porque é todo um processo de resistência dos grupos que não são dominantes. Uhum. E você citou até, né, anteriormente, que existe um paralelo muito grande nessa ideologia de pureza de sangue com misoginia, com racismo. Mas você acha que isso também pode se relacionar, pode existir algum paralelo com, por exemplo, elitismo, sistema de castas ou coisa do tipo? Um paralelo entre a estrutura social de dominação e o que ocorre dentro, por exemplo, das casas, é isso? Isso, o paralelo entre a ideologia de pureza de sangue com sistemas com elitismo, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho que aí no caso, por exemplo, dos puros sangue, você tem uma reprodução da dominação política e econômica, porque eles são ricos e dominantes politicamente, e você tem uma reprodução também do racismo, né? De um grupo que se sobrepõe em relação ao outro, né? Você vai encontrando isso nas diversas instâncias, né? Entre professores, dentro das casas, né? Você vai encontrando a própria rivalidade entre Harry Potter e Voldemort. Traz isso, né? Voldemort é o representante da nação de que há seres, né, etnicamente melhores do que outros, mais puros do que outros, mais importantes do que outros. Né? Isso é racismo. Né? Uhum. E além disso também, a gente sabe que personagens, né, que você falou até que dentro das casas isso ocorre muito, o Voldemort como representante dos puros-sangues, os personagens como o Lúcio Malfoy, o pai do Draco, ou a Dolores Umbridge, a inquisidora de Hogwarts, eles usam muitas vezes a burocracia para manter as estruturas de opressão que eles produzem, né, que eles atuam. Você acha que isso tem alguma semelhança com o mundo real? Você percebe isso? Sim, é muito semelhante. Por exemplo, repete o nome dela, Umbridge, Isso, Umbridge, Umbridge. né? Uhum. Isso, é Umbridge mesmo. A Umbridge, ela é interessante que a autora coloca uma mulher nesse papel, né? Uma mulher com uma risadinha histérica, né? Aparentemente bobinha, né? Uma roupa rosa, lembra muito a Damares, né?
é uma pessoa que defende os valores do status quo estabelecido, né? E pouco a pouco parecendo que não está fazendo nada, muito disfarçadamente, como se ela fosse uma bobinha, né? Ela vai decretando regras, né? Com, divulgando informações que confundem, né? Baixando normas, né? Até que pouco a pouco aquilo vai representando até chegar no limite da tortura de todos aqueles que são contrários à sua posição. Então, ela é uma representante do grupo dominante que vai ao seu extremo, né? Poderíamos considerá-la, se a gente fosse fazer um paralelo, que a Ember seria um membro da extrema-direita. Ela vai ao máximo, né, a uma atitude ditatorial de extrema-direita, fascista, né? Tanto na seleção daqueles que são iguais e mais importantes, até a punição e a tortura dos diferentes, dos que são contrários ao que ela pensa, né? E isso acontece em muitas sociedades, né? O projeto bolsonarista é esse, né? De eliminar de modificar as estruturas, de tomar as instituições de uma maneira não constitucional e estabelecer mais um período ditatorial na nossa sociedade. Isso implicaria, né? Não é por acaso que no projeto de que se chama golpista, né? Processo golpista, há o planejamento do assassinato do presidente eleito, do juiz que não permite que isso aconteça, né? Porque é o assassinato, a tortura daqueles que vão contra aquilo que o status quo, né? Então, é muito próximo. Também não é um acaso que isso acontece dentro de uma escola. A escola pode ser um espaço de libertação, né, de liberdade, de superação, assim como pode ser um espaço da reprodução social. Quando você age como Emily, você está transformando, você está caracterizando aquele espaço escolar como um espaço de reprodução social. O Bourdieu trata disso no seu livro A Reprodução. Ele diz que institucionalmente a escola é o espaço da reprodução, até que ela seja ocupada de formas diferentes que permita que o conhecimento liberte. Mas se ela não for ocupada dessa maneira, ela é um espaço de reprodução das estruturas. O Althusser também fala sobre os aparelhos ideológicos do Estado. A escola é um aparelho ideológico do Estado. E a Cambridge, ela se utiliza da escola como um aparelho ideológico de Estado, que representa interesses, né, de grupos privilegiados, de etnias, né, privilegiadas, né, e de gêneros privilegiados também, embora ela seja mulher. Isso é o mais interessante, né? Uhum. E é o que a gente também encontra várias mulheres na sociedade defendendo o bolsonarismo. Infelizmente é bem comum. Embora o bolsonarismo seja misógino, né? Uhum. A ideologia
com a qual eles trabalham é uma ideologia misógina que defende o status quo, que defende a sociedade dividida em classes. Alguns têm que trabalhar mesmo, outros têm que lucrar mesmo, né? Os homens héteros têm que ser dominantes mesmo, as mulheres têm que ser subordinadas, né? E Uhum. mesmo assim, muitas mulheres que reproduzem esses valores, aprenderam a reproduzir esses valores, se adequam a essa estrutura. Sim. E você até citou, inclusive, a questão da escola, né? Você citou o autor, né, o livro, sobre a escola ser esse ambiente que pode reforçar isso ou não. Em Hogwarts, a gente tem a separação das casas, né? A Grifinória, a Sonserina, a Lufa-Lufa e a Corvinal. Quase que eu esqueço o nome. Você acha que essa divisão das casas, ele pode Sim, ajudar a reforçar o, a exclusão social ou ele vai combater a exclusão social? no tocante às casas, né, você tem, encontra a complexidade das relações muito ampliada, porque as casas separam os sujeitos por aspectos psicológicos. E o aspecto psicológico, né, ele pode estar presente nas diversas classes, nas diversas raças, nos diversos gêneros. Então, você vai ter um imbricamento desses caracteres que, ora, agregam por afinidade os grupos de exclusão ou de dominação, ora, segregam esses grupos. Isso acontece simultaneamente, não acontece separadamente. Então as casas só segregam, não, as casas só reúnem por afinidade, não. Elas fazem isso ao mesmo tempo. Podemos pegar o próprio trio, o Harry, o Ron e a Hermione. Eles são unidos pela afinidade, pela magia do bem, né? Uhum. Essa é uma das afinidades que os reúne. Mas eles estão separados. Frente ao grupo, eles representam, né, etnias diferentes e classes diferentes. O Uhum. Harry Potter representa, ele representa, ele é um herdeiro dos puros sangue, dos homens, da etnia dos homens, né, e dos ricos. Enquanto que o Rony representa os pobres, mas ele é homem. Enquanto Hermione representa os mestiços ou filhos de trouxas, e ela é mulher, ela não rica. Uhum. Então veja como é complexa essa relação, que hora vai segregar, hora vai agrupar. Uhum. Não só o grupo, como todos os grupos entre si. É porque tem muitas pessoas no fandom, por exemplo, que acham que a divisão de casas deixa muito explícito. Então, por exemplo, existe o teste que você faz para você ver se você pertence a tal casa de Harry Potter. E assim que uma pessoa fala, como por exemplo, fulano é da Sonserina, já se tem uma visão estereotipada de como fulano é. Por isso as pessoas muitas vezes veem como segregação, como algo que você vai separar. Tal grupo é sempre isso, tal casa é sempre aquilo. Mas na verdade, não é porque você tá na casa da Sonserina, por exemplo, que você tem que ser exatamente assim. Por isso, como você citou, o Harry, o Ron e a Hermione são muito diferentes, mas estão na mesma casa. Então,
Sim, eu concordo com a sua vista que é uma mistura, por mais que tenha muitas visões dentro do fandom que vê isso de forma diferente. É, eu penso que há uma certa reprodução, até um limite, a uma certa reprodução dos grupos sociais naquelas casas. Mas as casas vão além disso, Uhum, entendeu? Por exemplo, se você pegar, elas têm inclusive lugares arquitetônicos que têm a ver com suas características, né? Por exemplo, os Sonserina habitam locais úmidos, né? Locais escuros, locais escondidos, uhum, frios, como a frieza da riqueza. Seria a frieza da riqueza. uhum. Os, os, os lufa-lufa, eles ficam do lado da cozinha, que é lugar quente. É o contrário, é o lugar quente e são os mais criativos, os mais poderíamos considerá-los não só como grupo social, mas grupos de profissões. Seriam os artistas das casas, né? Enquanto que eu sempre esqueço, os que moram na torre, Os corvinais. os corvinais, eles moram na torre. Interessante, num lugar alto, onde eles são nerds, um pouco esquisitos, né? Que é o lugar da ciência, né? A ciência muitas vezes olha de um lugar que o restante da sociedade não enxerga. São os mais intelectuais, intelectualizados. Isso independe da classe a que eles pertencem. Percebe a complexidade? Então, existe alusão às profissões, existe alusão à raça, existe alusão à classe, tudo junto nas casas. Uhum. Entendeu? Sim. É, existe essa divisão, como você estava explicando, né? A gente estava conversando, dentre as casas, onde cada um tem a sua qualidade destacada, né? Mas, por exemplo, existem essas estruturas onde não há de fato, mas eles mesmos acreditam que, por exemplo, acha que os jovens bruxos de Hogwarts, eles conseguem quebrar essas barreiras, essas estruturas sociais que existem, como por exemplo, o pessoal da Sonserina acha que é melhor do que o pessoal da Grifinória, por exemplo. Vocês acham que eles têm a capacidade de romper com essas estruturas sociais que são dadas para eles ou eles estão condenados a reproduzi-las? Eu acho que eles rompem e reproduzem ao mesmo tempo. É tudo muito dialético, né? Em alguns momentos eles rompem. Então, por exemplo, na competição que há na primeira competição que eles fazem na varinha, Uhum, Harry Potter ganha. Eles se acham melhores, mas em muitas disputas os da Grifinória ganham. uhum, Então, eles mostram que não é assim, que os outros não são sempre e nem 100% melhores do que eles. Então, há uma negação, mas em alguns momentos ah, ah, há segregação também, o privilégio de uns em relação aos outros. Não há as coisas do ponto de vista da vida vivida, né? Elas não são estanques, ou uma coisa ou outra, mas elas são complexas. Ora uma coisa, ora outra, até que isso se supere e crie um novo, ora uma coisa, ora outra. uhum. E isso a gente vê, eu sou estudante do ensino médio, né? E é muito perceptível isso na realidade nossa mesmo.
que nem sempre a gente tá indo Aham. contra, mas em outro momento a gente vai contra, ou quando a gente sem perceber a gente reproduz aquilo que nos é passado. E eu acho que isso é muito comum na adolescência, né? Nessa fase assim de ensino médio, que é aquela nuance entre repete ou vai contra e nem sempre é um só um ou só o outro, é sempre uma mistura de ambos. E pra dar uma finalizada aqui também no nosso episódio, fala um pouquinho sobre como seria você nessa situação. Se você fosse uma estudante de Hogwarts, como você acha que você se posicionaria frente aos preconceitos da escola? Eu acho, esse é um exercício, né, uma elucubração, né? Não dá para saber muito bem o que que eu faria. Uhum, Mas eu acho que o que eu faria na saga seria o que eu fiz na minha vida, né? uhum, Se na minha vida eu sou contra o machismo, se na minha vida eu sou pela igualdade, se na minha vida eu sou contra o racismo, eu também seria, né? uhum, Porque essa foi a minha escolha de estar na vida. uhum. Você acha que esse posicionamento mudaria se, por exemplo, você tivesse, assim, imaginativamente, né? Vamos trabalhar a questão imaginativa da situação. Se você tivesse no lugar do Draco Malfoy, que cresceu sendo ensinado dessa forma, que cresceu nesse meio preconceituoso, você acha que essa sua posição mudaria? Historicamente, a gente tem muitos exemplos de pessoas de classes diferentes defendendo direitos diferentes. Nós temos pessoas da classe dominante que defendem o direito dos trabalhadores. Todos os intelectuais, por exemplo, que se agrupam em torno de Lula, que se agruparam ao longo da história em torno de Lula, eram intelectuais que tinham uma condição mais privilegiada em relação a ele, mas que tomaram como causas suas a relação desigual e injusta entre patrões e empregados. Então, é possível, mesmo que você seja educado para a reprodução, você fazer diferente. Uhum, Se você pega o movimento feministas, todas nós mulheres somos educadas para ser recatadas, do lar, etc. Mas, ao longo do tempo, né, vários grupos vão se insurgindo contra esse status quo. E vão sofrendo, evidentemente, como as mulheres que foram queimadas, né, em 8 de março na fábrica, porque se insurgiram contra a ordem, mas elas se insurgem e elas vão deixando um legado para a gente ir carregando para frente. Eu sempre digo que as mulheres, é uma pena a gente, as mulheres que ficam xingando as feministas, a gente não poder retirar os direitos delas, né? Porque é muito bom xingar as feministas, mas usufruir do direito que as feministas conquistaram. Que se não uhum, fossem as feministas, estaríamos no fogão, no tanque, submetidos aos homens muito mais do que somos hoje. Né? Essa foi uma conquista secular de inúmeros grupos de mulheres e que vão se ampliando até chegar na condição que a gente está, que já é muito melhor do que antes, mas que ainda falta muito. uhum, Então, é possível que, independente da classe social, ah, independente da reprodução, da educação, a pessoa possa se aliar a outros grupos. É possível. Se ele vai fazer ou não, aí só a história vai mostrar para nós. E no caso aí, a história mostrou que ele teve uma fase que ele era rebelde, e no final ele se aliou ao Harry Potter, se eu não me engano.
né? Uhum. Ele fez o contrário do que ele aprendeu, né? Ainda que tenha demorado e tenha sido bem rápido, né? Bem quase que instantâneo esse momento. Mas é possível, né? Assim como é possível a pessoa não reagir e reproduzir e morrer sem fazer nenhum gesto de contestação. Uhum. Então, professora, é isso por hoje, tá? Mas eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui, disponibilizado o seu tempo, né? Para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre sociologia, sobre Harry Potter, sobre todas essas questões que debatemos. Foi muito bom ter a sua presença aqui. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada também a todos os nossos espectadores que estão aqui ouvindo. E para todos os espectadores que podem compartilhar esse episódio, para todos os colegas, professores, bruxos e trouxas, para quem eles quiserem compartilhar. Muito obrigada, viu, professora? Eu quero agradecer, né, o convite. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído para as reflexões de vocês. Né? Eu acompanho, conheci a Luciane, o movimento, os estudos que vocês fazem, os artigos que vocês produzem, são muito interessantes, né? São louváveis. Eu fico muito honrada de ter sido chamada, muito grata, né? E tomara que, de alguma maneira, a nossa conversa seja útil para você. Muito grata. Eu que agradeço, viu? Com certeza vai contribuir muito com o nosso projeto. Lud, foi muito bom, muito obrigada por ter vindo de verdade, contribuiu muito com o projeto. Tá bom. Muito obrigada, então. Um abraço a todos. Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Tá?